Aprender inglês é confortável ou não? Yeah. Olá a todos, bem-vindos à turma de inglês. Hoje eu vou falar sobre o que eu acho de aprender inglês. Será que é confortável, é simples ou não? Bem, esta é uma questão que eu posso não ter uma resposta bem satisfatória, mas sei que com todo o sacrifício e todo o tempo que você vai colocar nisso, pode ser possível sim aprender esta língua. Eu vou começar a contar a minha própria história. Eu sou um africano, nasci na cidade de Pemba, aqui em Cabo Delgado, em Moçambique, em 2000, e quando eu nasci eu não sabia nenhuma língua. Acho eu, né? Que eu não sabia nenhuma língua. E meus pais, assim como os meus familiares, ensinaram-me a minha primeira língua, que é a língua materna minha, que é Makua, e era a única língua que eu falava, pelo menos até em 2010. Era a única língua que eu conseguia falar. E só foi possível aprender uma outra língua, não aprender, mas começar a me expressar em uma outra língua em 2010 mesmo, que comecei a me expressar na língua portuguesa. Bem, Moçambique, a nossa língua portuguesa aqui é oficial, mas a maior parte das pessoas, assim como eu, nós temos nossas línguas nativas aqui. E eu faço parte da maior parte das pessoas, que somos das famílias moçambicanas pobres e, bem, muito originais. Nesse sentido, pelo menos eu me lembro que até em 2010 eu não sabia nenhuma palavra mesmo em inglês. E comecei a aprender inglês em 2011, quando eu cheguei na sexta classe no ensino primário, e foi aí quando eu me apaixonei com esta língua. Logo no primeiro dia que eu entrei na sala para estudar a disciplina de inglês, não sei o que aconteceu, mas só pela primeira aula que eu tive, eu achei que aquilo era uma coisa que eu me senti tão à vontade, me senti tão apaixonado em estudar, em aprofundar mais e saber. Na verdade, eu não tive nenhum futuro, porque muitas pessoas que querem aprender inglês, na verdade, querem aprender porque querem conseguir um trabalho, ou querem viajar para fora, ou querem conhecer pessoas do outro mundo e assim sucessivamente. Mas quando eu iniciei, só foi paixão, não foi nenhum propósito mesmo. E, bem, não foi assim tão simples porque os recursos eram bem limitados. O que eu usei sempre foram os meus livros que eu recebia na escola, assim como alguns ficheiros em papéis que eu achava interessantes. Tudo aquilo que falava de inglês, eu me interessava por esta coisa. E uma das coisas que também me ajudou foi assistir a histórias tanzanianas. O meu ator favorito, acho que na altura, era o Kanumba, com aquelas histórias legendadas em inglês. Ele falava Kiswahili e a legenda vinha ali em inglês. E minha avó assistia sempre comigo porque ela também quase sempre gostava de filmes, ou não filmes, mas sim histórias tanzanianas. E com isso, bem, porque ela assistia quase todas as noites e eu nem saía nas noites, eu ficava ali com o meu caderno e a minha caneta e ficava a explorar palavras e sempre eu saía para a biblioteca para ir levar um dicionário e ver o que eu aprendia. E assim foi sendo, também tive algumas revistas em inglês que também me ajudaram muito por eu ter lido. E na biblioteca conheci alguns amigos que também me apresentaram alguns livros, principalmente novelas em inglês. Eu li aquilo quase todos os dias. E chegou uma fase em que eu em casa não era um menino tão prestável assim, não, não prestava muito, não fazia quase nada, não queria quase seguir as ordens da casa. E eu sempre saía da casa, sentava muitas horas também na biblioteca e aproveitei este tempo também a estudar muito no inglês. E, bem, foi um momento de tanto sacrifício porque eu só estudava uma coisa que eu nem sabia onde iria me levar, mas eu agradeço muito porque até agora eu já consigo falar esta língua. Então, desde 2011 eu comecei a estudar esta língua e fui estudando e
Só comecei a falar ou me sentir assim tão confiante que eu sei falar esta língua, eu sei escrever esta língua quando no ano de 2018, assim me senti um pouco seguro, né? Alguém quando me perguntasse se eu falava inglês, às vezes eu negava exatamente, mas em 2018 eu me senti que eu já estava a falar, eu já era apto, então me sentia confiante, até agora me sinto assim tão confiante e foi muito bom mesmo ter aprendido esta língua. Foi um processo mesmo porque tive que aplicar várias estratégias, sempre seguir coisas, sempre mudar métodos de um método para outro, sempre seguir conselhos das pessoas e, bem, foi assim até eu conseguir. Bem, o que eu quis dizer com essa história, não que eu goste aqui de falar de mim só para as pessoas, mas que é um processo. Aprender inglês é um processo. Eu levei cerca de 8 anos a aprender esta língua e não me sentia nada útil, não me sentia nada seguro para poder me apresentar em frente de alguém, a dizer que eu falo esta língua ou percebo esta língua. Mas bem, foi possível e até agora é possível. Agradeço muito a Deus mesmo por ter me ajudado e agora, now I can speak English, right? Ah, bem, e este vídeo é quase para algumas pessoas que podem estar desanimadas, porque em algum momento eu me sentia que não tinha nenhum progresso com esta língua. Eu aprendia e chegava algum momento que eu me sentia tão chateado e ficava quase dias ou mesmo semanas sem tocar nenhum papel ou mesmo nenhuma palavra ou nenhuma aula, sem querer saber dessa língua, porque às vezes é chato quando você não vê que o que você está fazendo está a funcionar. Mas, bem, com o tempo as coisas mudaram, as coisas funcionaram para mim, mas não foi assim tão simples. So, o que eu quero dizer agora, o que importa agora é saber que eu sou Makua. Eu sou Makua. Não sabia esta língua, mas agora eu falo porque foi necessário um foco, foi necessário por me colocar muito tempo na aprendizagem, foi necessário me apaixonar por isto, foi necessário trabalhar muito para chegar onde eu estou. Bem, não é assim tão trabalho, eu sei que não é uma grande coisa assim para eu poder falar o meu de muitas coisas, porque agora muitas pessoas falam inglês, mas, bem, também é um orgulho, porque quase, se na minha família não conseguem falar esta língua, mas eu consigo falar, epa, é um passo para mim. E não é só inglês, assim como português, porque quase na minha família ninguém fala português. Bem, fala-se, mas não tanto assim. Fala-se de vez em quando. E eu acho que qualquer um pode aprender, porque todos nós nascemos sem saber nenhuma língua. Talvez os primeiros que inventaram as línguas, bem, nasceram enquanto eles sabiam falar, ou teve que haver um processo de evolução de língua, mas é isso. Se você já fala esta língua que é português ou Makua ou qualquer outra língua, seja Makonde ou Xangana ou qualquer outra língua, eu sei que também você pode aprender esta língua, só que use os recursos apropriados. São livros, é escola, é agora assistindo aulas no YouTube, é se aproximar a amigos ou pessoas que já estão um pouco avançadas com si ou em relação a si. Então, usando os recursos necessários, você pode fazer isso. E, bem, é necessário ter estratégias porque nem todo momento você vai achar que vai ter que está tendo um progresso, mas eu sei que funciona. Por algum tempo as coisas parecem que você só está a desperdiçar o seu tempo, enquanto que, bem, as coisas têm que funcionar em tempo. Podemos dizer que tudo que nós precisamos tem os seus passos para poder acontecer. Por exemplo, para as pessoas, para nós podermos existir, é um processo também. Primeiro precisamos dos nossos pais, eles têm que se apaixonar e
passar por alguns processos que são bem assim, né? E depois precisam de engravidar. A grávida tem que crescer por mais ou menos de 9 meses. 9 meses. A mãe tem que esperar para nós podermos nascer. Depois de nascer, nós precisamos de outros processos agora, sentar, gatinhar, depois começar a correr, começar a falar. E tudo isso é um processo e não é nada fácil mesmo. Não é nada fácil. As pessoas que nos criam, eles trabalham muito. Então, para qualquer coisa que nós queremos, não é só inglês, não é só o processo de nascimento, ou qualquer coisa que nós queremos conseguir, nós temos que colocar o nosso esforço nele. Nós temos que colocar uma paixão nela. Por exemplo, desde 2018 eu tenho aproveitado muito esta língua como um meio de rendimento, né? Tenho dado aulas no Instituto de Inglês e não só no Instituto de Inglês, agora também estou dando aulas, né? Estou fazendo vídeos online no YouTube. Às vezes também tenho dado aulas privadas, contratado por algumas pessoas individuais, singulares. E algumas pessoas também têm aparecido por mim. Eu quero aprender inglês porque tenho uma entrevista no próximo mês, então se for possível você tem que acelerar o processo, não sei o que lá. Bem, às vezes até é um bom motivo, né? É um bom motivo você aprender porque está para conseguir um trabalho, mas eu acho que se alguém teria que aprender esta língua, não poderia se despachar. Teria mesmo que aprender do início até mesmo onde puder, né? Não vou dizer que você tem que dominar quase tudo, ser como, não sei lá, um nativo, não. Mas você precisa mesmo de fazer algum sacrifício. Nem sempre o que nós precisamos para conseguir alguma coisa é dinheiro. Por exemplo, se fosse que para alguém poder aprender inglês sempre tinha que ser dinheiro, eu acho que não teria conseguido, porque, bem, sou uma família assim menos afortunada, sou de uma família menos afortunada, então se dependesse muito de dinheiro, eu acho que eu não teria conseguido. Então, às vezes, o que nós precisamos de sacrificar é o tempo. Por exemplo, eu não era uma criança que brincava muito. Talvez porque cresci com alguém também muito seletiva, que era minha avó, e não era muito assim social. Então eu passei muito tempo a vender no mercado, ia para a escola, voltava, ajudava a vender no mercado as coisas da minha avó e às vezes também ajudava as tarefas de casa. Então aquilo me deu também uma influência, né, de ser também muito seletivo e passava o meu tempo com os meus livros. Eu lia muito, eu aproveitava a investigar mais e aquilo, bem, para algumas crianças isso pode ser meio que perturbante, né? E muito mais agora que temos muitas coisas nos saturando. Temos filmes, temos toda a internet para nós, temos futebol, temos muita coisa a fazer, temos os estudos, temos os amigos e muita coisa a fazer agora. Então pode não ser assim tão simples a gente abandonar as nossas tarefas, as nossas coisas que nós fazemos do dia a dia para podermos nos focalizar nisto. Mas eu sei que alguém aí, para além de mim, precisa tanto desta língua. Não porque, bem, eu precisa para sobreviver, né? Sobreviver nós podemos sobreviver, mas porque, bem, gostaria de aprender, né? Então, por isso, eu sei que não é assim tão simples. Assim como a minha história foi, não é assim tão simples, mas agora pode ser assim tão possível, né? Porque agora já temos a internet, por exemplo, aqui onde eu cresci, né? Na comunidade onde eu cresci, há anos atrás não era assim como agora. A internet, assim como os livros avançados ou muitas escolas, não existiam assim tanto. Por isso que, bem, não era assim tão simples encontrar alguém a falar inglês, mas agora as coisas estão a melhorar e acho que com isso não importa se você está a começar ou está
já começou desde há muito tempo. Eu sei que algum dia você vai conseguir mesmo, mas precisa mesmo de se focalizar. Ah, para mim, às vezes, foi necessário não ter que sair para ir brincar, porque eu sempre tinha que passar o meu tempo com o que eu tinha que fazer. Muitos dos meus amigos passavam muito tempo com futebol e outras coisas, né? Se divertindo, né? Ah, de modo geral, se divertindo, né? Jogando futebol, passeando, algo assim. Mas às vezes, quando eu me sentia assim tão retrocedido, eu ficava nervoso comigo mesmo e não conseguia fazer quase nada que pudesse não ser de algo que pudesse, não conseguia fazer nada mesmo que pudesse me ajudar no meu progresso. Então, como eu disse, eu me apaixonei por isso e eu acho que não há nenhuma coisa que pode ultrapassar a paixão. A paixão de você querer fazer alguma coisa conta muito. Conta muito. Você tem que se apaixonar por alguma coisa para você ah, poder mesmo sacrificar as suas tarefas, sacrificar o seu tempo, porque nós temos muitas coisas, nós como humanos temos muitas coisas a fazer. Podemos estar a passear, podemos estar a nos divertir, a trabalhar, ocupados, né? Nós sempre quase estamos ocupados, mas nós precisamos de selecionar o que nós temos que fazer para podermos conseguir o que nós achamos certo. Então, para mim, eu achava sempre certo estudar inglês. Não que eu só estudava só inglês, por exemplo, na escola tem muitas disciplinas, até há muitas pessoas aí que sempre reclamam, oh, não consigo porque para na escola temos muitas disciplinas, não sei o que, você escolhe. Você escolhe, é como se fosse não gostar de um professor. A gente, quando não gosta de um professor nas escolas, a gente abandona. Chega o professor, a gente abandona, para além de abandonar, podemos não prestar atenção, porque nós não gostamos daquilo. Então, o gosto, primeiro, não que você tem que gostar, mas o gosto, o respeito. E porque eu acho que é também o respeito, né? O respeito que nós temos por alguma coisa contribui muito para você poder se focalizar, para você poder se dedicar em alguma coisa e poder dar possível. Então, é mais ou menos isso. Nós temos que criar sistema. Um sistema não é sempre tudo aquilo que já vem programado. Você mesmo tem que ser chefe de si mesmo. Você mesmo tem que ser o programador de si mesmo. Por exemplo, você tem que fazer horários de quando é que vai, se você é muito ocupado, né, está a trabalhar de dia até a noite, volta à noite, depois tem que fazer alguma coisa como cozinhar, não sei o que lá, tomar banho. Oh, tem que destinar pelo menos umas 2 horas por dia ou 1 hora por dia no mínimo, né? E com uma semana acho que você aí já teria cerca de 5 horas dedicadas só no estudo de inglês e isso poderia ajudar muito. Então, 5 horas por semana. Se nós completarmos um mês com isso, já é uma coisa de 20 horas por semana. Se nós completarmos uma coisa se nós completarmos 6 meses com isso, já é uma coisa de quase 120 ou 150 horas por aí. Então, é isso, né? O que você tem que fazer é só se dedicar. Você tem que colocar isso como se fosse um pão para a sua vida. Um pão para a sua vida porque, por exemplo, a fome para nós humanos, assim como todos os animais, é algo natural. E por essa razão a gente tem que fazer rancho, a gente tem que comprar comida e manter na nossa casa, porque nós sabemos que todos os dias, não importa porque, não importa como ou porque, nós teremos fome. E cozinhamos de manhã logo como matabicho ou café, né, da manhã, o almoço assim como o jantar para comermos, assim como o banho. Nós temos que tomar banho porque sabemos que precisamos disso. Se eu passar 20 dias sem tomar banho, vou estar fedendo. Então, para eu evitar isso aí, eu sempre tenho que investir. Investir significa procurar onde está a água.
para eu poder tomar banho, procurar onde está a comida para eu poder me alimentar e não morrer. E é nesse sentido, você também sabe que precisa do inglês ou gostaria de aprender o inglês. Então, tem que passar o seu tempo a fazer outras coisas que são importantes para a sua vida, mas eu sei que pode haver aí uma brecha que você tem que preencher também com o inglês se você gosta disso. Mais ou menos eu gostaria de dizer que você tem que tentar a fazer isso por mais ou menos um ano e ver no que dá. E, bem, não garanto que é por tanto tempo, né? Para mim foi mais ou menos 8 anos necessários para poder aprender e me sentir assim tão confiante, mas para umas outras pessoas até pode ser um tempo menos, né? Um tempo a menos, porque as coisas sempre mudam e as coisas variam de um para um. E estamos numa época diferente, sempre as coisas vão mudando. É só se adaptar na mudança, né? Ok, muito obrigado pela atenção e espero que você tenha fé que você vai aprender e eu sei que você vai aprender se está interessado. E, bem, quando ter aprendido, eu gostaria um dia de ter um momento consigo para podermos conversar, porque esta língua, bem, it's a good language. Wow, I like to talk about it.